Os livros do vídeo de hoje são considerados as obras fundadoras da literatura ocidental. Sim, hoje eu vou falar sobre a Ilíada e a Odisseia. Fala galerinha, tudo beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Meu nome é Pedro Mendes e hoje eu vou falar sobre os dois pilares da literatura ocidental, que são a Ilíada e a Odisseia. Essas obras foram escritas pelo poeta épico Homero, ali mais ou menos no século IX, VIII a.C., então já vão muitos séculos. Vai ser um pouquinho difícil falar sobre essas duas obras simplesmente magníficas num vídeo de YouTube. Dava para fazer palestras e cursos inteiros sobre cada livro, sobre cada canto, porque originalmente a Ilíada e a Odisseia foram escritas em verso, e pode ter certeza que o que eu vou falar aqui é uma fração da ponta do iceberg. Então a Ilíada é um livro mais ou menos importante, é só o documento literário mais antigo da história do Ocidente. Foi originalmente escrita em verso, 24 cantos, 24 partes e mais de 15 mil versos. Então é uma obra poética e literária de porte simplesmente absurdo. A Ilíada, que está profundamente ligada com a mitologia grega, com os deuses mitológicos, narra a parte final da Guerra de Troia. Como é que começou essa Guerra de Troia? Uma deusa grega, uma deusa mitológica grega chamada Eris, criou o chamado Pomo da Discórdia, que era uma maçã dourada na qual estava escrito: "Ah, essa maçã é para a deusa mais bonita de todas." E, feita essa maçã, as três maiores deusas da mitologia grega estavam ali disputando para possuir aquela maçã. Hera, esposa de Zeus e deusa do casamento, a rainha dos deuses; Atena, a deusa da sabedoria; e Afrodite, a deusa do amor. Elas não conseguiram se decidir, então deram a maçã para um pastor, um mero mortal, que se chamava Paris. E cada uma tentou adular o Paris e convencê-lo a dar a maçã para ela. A Hera, se não me engano, ofereceu riquezas, a Palas Atena ofereceu inteligência, mas a Afrodite, que nesse caso foi a mais inteligente, prometeu pro Paris que lhe daria a mulher mais bonita do mundo se ele lhe desse a maçã. Quem é que vocês acham que o Paris escolheu? Pois é, ele escolheu a Afrodite, e assim sendo, a Afrodite, deusa do amor, chamou lá o filho dela, o Cupido, né? Então ela fez a mulher mais bonita da Grécia, a Helena, se apaixonar pelo Paris. Problema: a Helena era casada com o rei de Esparta, Menelau. Então o Paris rapta a Helena, o Menelau fica furioso, chama todos os melhores guerreiros dele, Ulisses ou Odisseu, Nestor, Ajax, todo mundo, para rumar para Troia, que era o reino do Paris. O Paris era príncipe de Troia, outro reino ali não muito distante da Grécia, e assim começou uma guerra sangrenta que durou 10 anos. Os gregos querendo que Paris devolvesse Helena, e o Paris, com o suporte de um exército de troianos escondidos atrás de muralhas enormes no castelo gigantesco, querendo manter a Helena. Mas atenção que o livro não narra assim de forma tão clara, nessa linha cronológica bem definida. Essa parte que eu falei aqui sobre a maçã e sobre a disputa das deusas, a Ilíada se foca sim no período final da guerra, com o principal foco no maior guerreiro dos gregos, que se chamava Aquiles, que tinha aquela história lá que o calcanhar era o único ponto fraco dele, etc, etc e tal. O cavalo de Troia, o famosíssimo cavalo de Troia, não aparece na Ilíada. A Ilíada acaba, se não me engano, com o funeral de Heitor, que era o maior guerreiro dos troianos. Então atenção, se você fazer algum exame de português sobre a Ilíada, falar com alguém, não diga que o cavalo de Troia aparece na Ilíada, senão eles vão perceber que você não leu nada, a menos que eles não tenham lido também. Pronto, essa aí é mais ou menos a história da Ilíada, o primeiro pilar da literatura ocidental. E depois nós temos o segundo pilar, que é a Odisseia, que também foi escrita por Homero, também é atribuída a Homero. A Odisseia, muito resumidamente, é a história de regresso de Ulisses ou Odisseu até a sua terra natal, até Ítaca. Ulisses era o guerreiro mais inteligente do lado dos gregos, estava lá combatendo com Menelau para recuperar Helena, e ele foi o mentor da ideia do cavalo de Troia, que depois deu a vitória aos gregos na Guerra de Troia. Então a Odisseia é a história desse guerreiro que era pai, era esposo, era homem de princípios, de volta para casa dele. Só a Guerra de Troia durou 10 anos e a viagem de regresso também durou 10 anos. Então, a partir do momento que ele saiu da ilha dele, na qual ele era rei, a partir do momento do qual ele saiu de Ítaca, ele demorou 20 anos para voltar. Na viagem de volta, ele encontra sereias, ele fica preso na caverna de um ciclope, o Polifemo. Ele chega na ilha de Circe, que era uma feiticeira, ele fica preso na ilha de Calipso. Os companheiros dele traem ele, comem as vacas de Apolo. Tudo muito fantástico, tudo muito envolto na mitologia grega, mas que nem por isso deixa de ser muito bom. Tanto a Ilíada quanto a Odisseia abordam diversos valores morais. Isso é mais do que evidente na Odisseia, na qual a esposa do Ulisses, que tinha ficado lá na ilha como rainha, tem que ser fiel ao marido e não traí-lo quando ela é cercada por pretendentes que querem tomar o trono, pensando que Ulisses morreu na guerra. E se eu fosse discutir todos os temas que a Ilíada e a Odisseia abordam, eu não estaria aqui hoje. Tanto a Ilíada quanto a Odisseia trazem descrições detalhadas, adjetivos ricos. Não é à toa que esses dois livros são considerados os pilares da literatura ocidental. Eles também inspiraram na criação da
da Eneida, que é outra obra épica completamente diferente, escrita séculos depois por Virgílio, que narra a história de Enéas, que era sobrevivente da Guerra de Troia, mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Também inspirou a criação dos Lusíadas, dos incríveis Lusíadas, que muitos consideram ser melhor do que a Ilíada e a Odisseia, escritos pelo maior poeta da língua portuguesa, Luís Vaz de Camões. E mais um detalhe, a Ilíada e a Odisseia são epopeias, ou seja, elas têm uma característica muito particular, que é, elas começam in media res, que é um termo latino que quer dizer no meio das coisas. Então as histórias começam no meio da linha cronológica, há um pequeno avanço na história, depois há, digamos que um flashback lá pra trás e mostra a explicação de todo o passado. Claro que a Ilíada e a Odisseia não são perfeitas, claro que é possível argumentar que algumas ações dos personagens são desconexas, que a Ilíada não é parcial, que ela valoriza mais os gregos do que os troianos, que ela é meio teatral. A Ilíada e a Odisseia são lendárias, mas nem por isso são perfeitas. Inclusive, eu acho que não tem nenhum livro que você possa dizer que seja perfeito, com talvez a exceção Os Lusíadas de Vaz de Camões, que é uma obra também fenomenal do ponto de vista poético. Atenção que as versões que eu li são em prosa, ou seja, não estão no formato original, mas essas edições que eu dei aqui são muito boas pra caramba, são do Frederico Lourenço. Uma leitura fácil, corrida, mais acessível, mas também não é aquela leitura viciante de best-seller, como por exemplo Percy Jackson. Inclusive eu já gravei um vídeo sobre Percy Jackson, se você ainda não assistiu, clique no link que vai aparecer aqui em cima. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar no botãozinho do like e ativar o sininho das notificações. Comentem que livro vocês gostariam que eu analisasse. E não se esqueçam que o que eu falei aqui sobre a Ilíada e a Odisseia é apenas uma fração da ponta do iceberg, como eu disse lá no início. Muito obrigado por ter ficado até o final, um abraço a todos e até ao próximo vídeo. Fui!